Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, continuamos lendo o belíssimo capítulo 6 do Evangelho de São João e Jesus começa a falar: eu sou o pão da vida. Agora, dentro desta realidade de Ele ser o pão da vida, começa a aparecer aqui o problema central, que é este duelo entre a vida e a morte. Mas não somente a vida biológica deste mundo e a morte que a gente experimenta pela doença, pelo envelhecimento, pela desnutrição. Não. Jesus quer nos conduzir para uma outra vida e nos coloca diante da miséria de uma outra morte, uma morte perene, uma morte eterna. É com esta chave de leitura deste duelo de luta pela vida que nós então vemos esse trecho do discurso do pão da vida. Jesus, retomando o último versículo do Evangelho de ontem: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim não terá mais sede. E então Jesus constata a situação da alma daquelas pessoas sem fé. Vocês me veem, né? O verbo heureka, vocês veem carnalmente, mas vocês não creem. O que Jesus quer é que a gente veja. No versículo 40 ele usa, porém, outro verbo, não o verbo heurakate, que está no versículo 36, heurakate, mas o verbo theoron, aquele que contemplar, é um verbo, é um ver mais profundo. Ou seja, temos aqui duas situações: quem vê com os olhos da carne e não crê, e quem contempla com os olhos espirituais e consegue crer. Eis aí, Jesus desmascara a situação dessas pessoas. E ele diz assim: eu vim aqui nesse mundo não foi fazer minha vontade. Eu vim fazer aqui a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai, Jesus está revelando aqui, é que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Ou seja, que não haja a morte eterna, que não haja a condenação fatal, que não haja a condenação do inferno, mas que, salvos para a vida eterna, inclusive no último dia, sejam ressuscitados e ressuscitados dos mortos. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho, ver naquele sentido profundo, e nele crê, tenha a vida eterna. Ou seja, não a morte eterna, a vida do céu, a Zoé. E eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, até mesmo nossos corpos serão restaurados. Nós teremos vida também sobrenatural naquilo que parece tão perecível e passageiro, que são os nossos corpos. Aqui, então, uma miniatura de um tratado de escatologia. Mas é importante esta fala de Jesus no meio do seu discurso sobre o pão da vida. Por quê? Porque nos coloca diante da finalidade daquilo que é Jesus, como pão que alimenta no crer da palavra e como pão que alimenta corpo e sangue na Eucaristia. É a vida eterna, é a salvação. Jesus, quando instituiu a Eucaristia, não instituiu um ritual para a gente ter um momento de partilha, para usar uma linguagem mais de esquerda, e nem para ter rituais
para serem seguidos de forma rubricista, para usar uma mentalidade mais de direita. Não. Jesus nos deu a Eucaristia, um sacramento e uma liturgia que precisa ser fielmente observada. Mas a fidelidade começa na sua finalidade última. É a vida eterna. Se nós, então, vamos até Ele, vemos quem Ele verdadeiramente é, cremos nele, aderimos, estamos com Ele, temos certeza. Ele não quer nos perder. Se você está se perdendo, aí já é culpa sua. Mas Ele não quer perder você, porque esta é a vontade do Pai. Então, coragem. Voltemos para casa. Ele quer nos salvar. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.